Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês, jovens? Espero que sim. Vamos à nossa dose semanal de literatura. Bom, hoje eu vou dar continuidade aí à questão dos poemas narrativos. Na última aula eu já falei com vocês sobre eles, inclusive fiz a leitura aí de um poema narrativo, o Juca Piramã, e hoje eu vou dar continuidade com vocês. Vamos lá, relembrando, né? O que é um poema narrativo? A poesia narrativa conta uma história, porém essa história ela é construída em versos. A gente já sabe, né, a diferença entre prosa e poema. Então são poemas, pois são escritos em versos. É uma forma relativamente longa de poesia. Por quê, gente? Porque ela contém os elementos necessários aí para se criar uma história. Então eu tenho a trama, os personagens, tudo de dentro de um enredo, né? A configuração interna de um enredo, início, meio e fim, clímax, tem o tema e diálogos. Por isso que o poema narrativo ele tem um aspecto mais longo, diferente de um poema lírico, né? Ele aí geralmente é mais curtinho. As epopeias também são grandes, né? Os poemas narrativos geralmente rimam, fazem uso do medidor regular ou tocam com som através da assonância e da aliteração. Bom, explicando isso daí, não é uma regra, tá? Sobretudo hoje em dia. Os poemas narrativos mais modernos, eles podem ter versos brancos aí ou versos livres. Mas geralmente, por eles serem poemas, por serem compostos por versos, existe uma musicalidade interna. Existe ali dentro dos versos rimas, repetições de sons que fazem com que o poema narrativo seja mais musical, né? Que ele tenha um ritmo poético dentro dele. E aí a assonância e a literação, gente, é muito simples, vou explicar para vocês agora. São duas figuras de linguagem que têm a ver com a sonoridade. A literação é a repetição dos sons consonantais, tá? E a assonância é a repetição dos sons vocálicos. Isso daí traz para o poema, né, narrativo, um aspecto poético, um aspecto de rima, né, de musicalidade nas rimas, para dar essa cara mesmo de poema. Tranquilo? Lembrando que isso não é uma regra, sobretudo nos poemas narrativos mais modernos. Olha o exemplo aí de aliteração. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Isso é um trecho do Guimarães Rosa que usa muito essas figuras de linguagem. E agora um trecho do Cruz e Souza com assonância. Ah, plangentes violões, dormentes, morno. Ok? Que aí é a repetição dos sons consonantais. Desculpa, gente, dos sons vocálicos. Ih, será que eu errei na hora de falar, gente? Repetindo, a literação, repetição dos sons consonantais e a assonância dos sons vocálicos. São sons, tá, gente? Não necessariamente é a repetição das vogais. Tanto é que vocês podem perceber aí, ó, plangentes, o N, ele faz ali, né? Ele acompanha a vogal A para dar o som nasal, né? Então, a gente tem que prestar atenção nos sons e não na representação gráfica das letras. Tranquilo? Bom, beleza. Vamos lá. Então, a gente está no capítulo 5, volume 2. Agora, gente, prepara o coração aí, que eu vou ler para vocês o poema narrativo do Carlos Drummond de Andrade. Vocês sabem que eu gosto muito dele, né? E a gente vai observar essas características desse poema narrativo. Tá? Quais características? Eu quero que vocês prestem atenção. Se ele tem início, meio e fim, se ele tem personagens, como que os diálogos são criados dentro desses versos, qual que é o espaço e o tempo contido nesse poema narrativo, ok? Então, eu quero que vocês observem esses aspectos internos. Qual é o contexto de circulação? Então, onde que as pessoas, né, ou quais pessoas consomem esse tipo de literatura?
E o mais legal aqui da gente observar é se esse poema narrativo ele tem semelhanças com as epopeias que nós estudamos. Semelhanças estruturais a gente sabe que sim, né, gente? Afinal, são poemas, são histórias e elas estão em versos. Agora, em termos de temática, que eu quero que a gente observe aí se existe semelhança. Tranquilo? Bom, uma coisa muito importante, e eu sempre falo com todos os meus alunos, é o seguinte: a gente trabalhar com trechos de obras geralmente é muito complicado, porque a gente acaba perdendo coisas importantes que a gente deveria observar. Então, lá no livro de vocês, lá na página 69, tem esse poema narrativo do Drummond que se chama Caso do Vestido. Porém, como eu não gosto muito e não concordo muito de nós analisarmos a partir de trechos, eu trouxe o poema completo. Então, agora prepara o coração, que eu vou fazer essa leitura. Acompanhem comigo, prestando atenção em tudo que eu pedi, tá? Quais são essas características internas e quais são as semelhanças com as epopeias. Beleza? Bom, então vamos lá, né, gente? Prepara aí que a gente vai ler um desses poemas narrativos mais legais da literatura brasileira. O Drummond sabe fazer isso muito bem, obviamente inspirado aí nos contos populares, mas também nessa estrutura de poema narrativo. Vamos lá? O caso do vestido. Ih, gente, coloquei de vestido aí, mas é do vestido, tá? Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai e vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai, palavras de minha boca. Era uma dona de longe, vosso pai enamorou-se. E ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu, me deixou com vosso berço, foi para a dona de longe. Mas a dona não ligou. Em vão o pai implorou. Dava pólice, fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu sobejo, lamberia seu sapato. Mas a dona nem ligou. Então vosso pai, irado, me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai chega ao pátio. Disfarcemos. Nossa mãe, não escutamos pisar de pé no degrau. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo. E lhe roguei que aplacasse de meu marido a vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela se rindo, mas posso ficar com ele se a senhora fizer gosto. Só para lhe satisfazer, não por mim, não quero homem. Olhei para vosso pai, os olhos dele pediam. Olhei para a dona ruim, os olhos dela gozavam. O seu vestido de renda, de colo muito devassado, mas mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz meu pelo sinal, me curvei, disse que sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Andei pelas 5 ruas, passei ponte, passei rio, visitei vossos parentes, não comia, não falava. Tive uma febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca, perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce. Minhas mãos se escalavraram, meus anéis se dispersaram, minha corrente de ouro pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo. O mundo é grande e pequeno. Um dia a dona soberba me aparece já sem nada, pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão.
Dona, me disse baixinho, não te dou o vosso marido, que não sei onde ele anda, mas te dou este vestido, última peça de luxo que guardei como lembrança, daquele dia de cobra, da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele, ao depois, amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que só gostava de mim como eu era dantes. Me joguei às suas plantas, fiz toda sorte de dengo, no chão rocei minha cara, me puxei pelos cabelos, me lancei na correnteza, me cortei de canivete, me atirei no sumidouro, bebi fel e gasolina, rezei 200 novenas. Dona, de nada valeu, vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa que recorda meu malfeito, de ofender dona casada, pisando no seu orgulho. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela, quer de os olhos cintilantes, quer de graça de sorriso, quer de colo de camélia, quer de aquela cinturinha delgada como jeitosa, quer de pezinhos calçados com sandálias de cetim. Olhei muito para ela, boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nele prego da parede. Ela se foi de mansinho, e já na ponta da estrada, vosso pai aparecia, olhou para mim em silêncio. Mal reparou no vestido e disse apenas: Mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se assentou, comeu, limpou o suor, era sempre o mesmo homem, comia meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito, de que tudo foi um sonho, vestido não há, nem nada. Minhas filhas, eis que ouço vosso pai subindo a escada. Bom, esse é um poema narrativo do Drummond, lembrando que o Drummond ele é um escritor aí da segunda fase modernista, que a gente também conhece como a fase de 50, e dentro dos escritos existem as características relacionadas ao sentimento, ao sujeito, ao eu, de trazer esse espaço, né, que é muito psicológico, muito emocional, para dentro da escrita. Uma coisa importante para a gente pensar, gente, e aí eu vou falar um pouquinho, saindo um pouquinho do assunto sobre poema narrativo, mas falando sobre literatura e sobre temas, nós temos aqui um poema, né, que conta a história, o eu lírico, né? Quem que é o eu lírico que está aqui dentro? Quem que nos conta essa história? É um eu lírico feminino, né? É uma mãe contando para os filhos aí, para as filhas, porque logo no início ele fala, né? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Então é o eu lírico feminino, uma mãe contando para as filhas, uma história muito triste, muito ruim, né, gente? Dá uma coisa ruim, de um pai, de um homem, que larga a família para ir ficar com uma mulher que inicialmente não gostava dele, e depois de um certo tempo essa mulher se apaixona por esse homem, e esse homem já não se importa, né, com essa nova mulher, e diz que preferia ela quando ela era mais jovem. E aí essa mulher volta à casa da primeira esposa, dá o vestido para essa primeira esposa, pede desculpas, fala que se apaixonou por ele, mas ele não a quer mais. E para terminar, esse homem, essa figura masculina, volta para a casa da esposa e pede um prato, né, para ele se sentar à mesa, reafirmando o lugar dele de homem dentro da casa, né? É interessante a gente pensar que isso é uma representação de dentro de um contexto, né, a década de 50 ali, que esse tipo de história era comum e era naturalizada, né, a questão da traição masculina, a questão do papel da mulher enquanto mãe de família, né, enquanto aquela que tem que prover as necessidades masculinas, e isso acaba sendo, assim como eu sempre falo com vocês, né, que a literatura ela é um retrato de um tempo. Então, por mais que esse texto ele tenha
uma grande importância literária por tudo, porque é um texto muito bem escrito, é um poema que vocês observaram aí, que ele tem um ritmo interno, tem partes que são partes muito ritmadas, com repetições, com assonâncias. Então é um texto que, em termos literários e estruturais, ele é perfeito, muito bem escrito. Em termos do tema, é importante, e eu sempre falo isso com vocês, da gente analisar qualquer obra literária dentro do contexto histórico e cultural em que ela foi feita, né? Então a gente tem que deslocar o nosso olhar, que hoje, em 2020, é um olhar muito diferente em relação, né, à figura feminina, aos espaços que as mulheres ocupam, aos espaços que os homens ocupam. A gente desloca esse olhar de 2020 para irmos lá em 1950 e conseguirmos analisar aí esse tema e esse texto. Tranquilo? Uma outra coisa, gente, que eu falei com vocês. A mulher dentro da sociedade, até hoje, inclusive, dentro da literatura, ela tem definitivamente pouquíssimo espaço diante da produção de homens na literatura. Então era muito comum, até hoje é comum isso, de escritores, né, homens, escreverem usando o eu lírico feminino e construindo uma imagem feminina dentro da literatura que partia do autor, né, do homem. Então, não só na literatura, na música também isso é muito feito, né? O Chico Buarque, que é um cantor que eu gosto muito, ele fez isso diversas vezes, ele cantando com eu lírico feminino, né, se colocando ali enquanto uma mulher dentro da música e falando de todas as suas queixas, suas dores. E hoje, né, nós temos boas representantes que conseguem fazer isso muito bem e trazer de fato para dentro da literatura aspectos ligados à mulher. Tranquilo? Então o eu lírico é feminino, mas lembrando aí que o Drummond ele carrega esse eu lírico feminino para dentro do texto, para ele conseguir construir essa história. Então vamos lá, as características, gente. Esse poema narrativo é maravilhoso, ele tem início, meio e fim, né? Ele começa contando uma história, né? Já tem um vocativo lá, começa assim: nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Então eu tenho o início, que já é o clímax também, né? Que já vai ser levantado o problema principal aí. E aí, essa personagem, né, que vai contando, essa narradora, esse eu lírico feminino, vai contando toda a história para as filhas acerca desse vestido. Né? Então, gente, talvez a maior característica de um poema narrativo é que ele conte uma história, diferente de um poema lírico, né, que eu posso falar ali sobre um objeto, sobre um sentimento, sobre um dado momento muito específico, né, um recorte no tempo. Aqui os poemas narrativos, eles vão trazer esse aspecto de história, né, início, meio e fim, tudo bonitinho. E qual o contexto de circulação? Como eu disse para vocês, Carlos Drummond, um escritor da segunda geração ali, né, do segundo momento do modernismo brasileiro, tem um contexto de circulação no Brasil mesmo, né? Ele já começa a ser um escritor muito reconhecido. Então, pessoas que têm acesso à literatura naquele momento, né? São alfabetizadas, que a gente tem que pensar isso também. Na década de 50, o analfabetismo brasileiro era gigantesco, gigantesco. Então, dentro do contexto de circulação, é um contexto que cabe às pessoas que têm acesso à literatura e o Drummond, ele já tem um aspecto mais formal, então ele tem livros publicados, né? Alguns contos, gente, crônicas, elas eram publicadas em jornais, porém o Drummond, ele fazia os compilados e lançava os livros para as pessoas aí, né? E cabia, sobretudo, à nação brasileira. Não era um tipo de literatura que era exportada. As semelhanças com as epopeias, gente, e aí, vocês conseguiram perceber? Bom, há muitas semelhanças.
a questão estrutural, como eu já disse, de serem versos, de terem rimas internas, de serem poemas longos que contam histórias, né? Isso tudo aí, o poema narrativo, é igualzinho às epopeias. Agora, a diferença são os temas. Enquanto a epopeia se debruça, né, no fato de contar atos heróicos, de contar histórias de nações e de conquistas, de serem histórias inspiradoras para uma nação, para trazerem uma identidade nacional e uma força nacional. Os poemas narrativos não carregam essa obrigatoriedade. Então, eles são poemas que contam histórias, né? Sabe que existe também, gente, a questão da canção. Várias canções também têm esse aspecto de contar histórias, né? Falei com vocês, inclusive, sobre Chico Buarque. Eu vou deixar nas sugestões para vocês. Ele tem uma música que chama O Meu Guri, que é uma música muito legal. Eu lembro a primeira vez que eu escutei, e aí ela começa assim, ó. Quando o seu moço nasceu meu rebento, não tinha mais tempo dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome para lhe dar. E aí, gente, esse é o começo da música. É uma mulher também contando a história do guri dela, né, do filho dela. Então é uma canção que carrega também esse aspecto narrativo, tá? Eu vou deixar essa canção, essa música do Chico Buarque aí na sugestão para vocês e devo passar uma atividade sobre ela, que é super legal, super bonita. Então, o que nós temos de diferença aí e semelhanças, né, entre as epopeias e os poemas narrativos são os temas. Tranquilo? E aí, só para a gente pensar um pouquinho, os cordéis também têm esse aspecto narrativo de contar uma história, né? Eu vou quero fazer uma aula só sobre cordel e canção para vocês, então eu não vou dar muito spoiler não. Mas os cordéis, eles também têm esse aspecto, às vezes relacionados a temas de epopeias, porque às vezes eles vão contar histórias de heróis nacionais, ok? E as canções também têm esse aspecto narrativo, elas podem contar histórias. Vou ler um trechinho aqui de um sambista que eu gosto muito, chamado Noel Rosa. Foi um grande colaborador para a nossa música popular brasileira, grande poeta aí dentro do samba, e já há muito tempo, tá, gente? Noel Rosa já é falecido há muitos anos, ele foi um dos precursores do samba brasileiro, e ele tem uma canção, uma música que chama Quando o Samba Acabou, que fala o seguinte: lá no Morro da Mangueira, bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem ficou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha e nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, para dois malandros olhou a sorrir. Ela foi-se embora, os dois ficaram e depois se encontraram para conversar e discutir. Bom, esse é um trechinho só da música, só para vocês verem esse aspecto que a música também pode ter um tom narrativo, trazer uma espécie aí de história com início, meio e fim, com personagens, inclusive aqui o Noel, né? Ele dá um nome para essa personagem, para Rosinha. Então as coisas acabam se assemelhando bastante. Música e literatura, gente, estão juntinhas, andam de mãos dadas. Por isso que eu sou tão apaixonada por esses dois tipos de manifestações artísticas. São os meus prediletos, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula vai ser só sobre canção e cordel. Acho que vocês vão curtir demais, que eu vou trazer vários textos legais para a gente analisar, algumas músicas também. E é isso por hoje. Toda vez que vocês forem ler textos, é importante que vocês entendam quais as características, né, o que eles carregam. Isso facilita muito na compreensão e na interpretação, inclusive, desses textos, ok? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!